Debbie Gale Stone foi a primeira funcionária da Disneylândia a morrer num horrível incidente no parque. A sua morte horrível foi o resultado de ser esmagada da cabeça aos pés pelas paredes de fechamento que literalmente lhe espremeram os ossos e o sangue do corpo. Os parques de diversões são lugares encantadores e fascinantes que deixam todas as crianças com memórias felizes e serenas que duram uma vida inteira. A Disneylândia é, talvez, o parque temático mais encantador do mundo e é sem dúvida uma experiência inesquecível. Ouvimos frequentemente falar de acidentes em paraísos tão alegres, a maioria dos quais resultam em ferimentos e, ocasionalmente, em acidentes mortais entre os clientes. Mas raramente ouvimos falar da morte de um funcionário de um parque temático, como resultado das próprias atrações em que trabalham. Debbie Stone foi talvez a primeira funcionária do parque temático norte-americano a perder a vida de uma forma horrível que só pode ser descrita como um incidente arrepiante e desolador. Ela foi literalmente esmagada entre as paredes mecânicas em movimento, que espremeram o sangue do seu pequeno e frágil corpo. Fique atento à história de horror e desaparecimento de Debbie na Disneylândia, bem como a lenda de que seu espírito ainda se mantém no edifício onde ela morreu. Era 8 de julho de 1974, quando Debbie Stone dedicava seu tempo no seu novo emprego dos sonhos na Disneylândia, um emprego temporário de que gostava, mas que se destinava principalmente a poupar dinheiro para as despesas da faculdade. Esse dia em particular foi mais especial do que qualquer outro dia da sua vida, porque foi o dia em que telefonou aos seus pais e disse que estava apaixonada e que queria a bênção deles para ficar noiva. Os seus pais estavam um pouco confusos, pois ela tinha apenas 18 anos de idade e tinha grandes planos universitários. No entanto, estavam felizes por ela e queriam conhecer o seu futuro marido. Nessa noite, ela trabalhava como anfitriã na atração Disneyland's America Sings. Por volta das 22h30, ela ficou presa entre uma parede fixa e uma parede móvel do palco. O seu último suspiro foi um grito de agonia e dor excruciante, enquanto as duas paredes mecânicas esmagavam o seu corpo. Morreu imediatamente. Até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu, se foi um contratempo fatal ou pura negligência. A Disneylândia é um lugar complexo. Por detrás de todos os sorrisos, risos, emoções e empolgação, há milhares de trabalhadores que põem a sua mente e alma em fazer os convidados felizes, confortáveis e seguros. Quando Walt Disney concebeu a ideia da Disneylândia, disse que era o resultado da sua convicção de que deveria haver um lugar encantador para pais e filhos passarem momentos memoráveis juntos. Nunca lhe ocorreu que um lugar tão encantador poderia produzir um trabalho fatal. Todos sabem que os parques temáticos podem ser perigosos para os clientes devido a um erro humano, falha mecânica ou má sorte, como alguns diriam. Contudo, muitos poucos percebem que por detrás de todas as encantadoras atrações e espetáculos, existe um exército de pessoas que desempenham em muitas circunstâncias tarefas arriscadas, onde as coisas podem correr muito mal e não são muito bem pagas. A maioria dessas pessoas escolheu trabalhar em parques temáticos, apesar dos baixos salários, porque são o tipo de seres humanos que realmente gostam de proporcionar aos outros, especialmente às crianças e aos jovens de coração, uma alegria sem paralelo. Para eles, significa também reviver velhas memórias de infância. Para alguns, essas memórias podem ter sido os únicos momentos verdadeiramente felizes da sua infância. Estas são as razões que levaram Debbie Stone a candidatar-se a um emprego na Disneylândia, logo após a conclusão do ensino secundário. Adorava o lugar e era conhecida pelo seu espírito amável e alegre, que se preocupava com os outros. Para Debbie, trabalhar na Disneylândia significava matar dois pássaros com uma cajadada só, viver o sonho e poupar para as despesas da faculdade. Deborah Stone nasceu em 18 de junho de 1956 em Santa Ana, Califórnia. Ela era simplesmente bela e talentosa. Na escola, destacou-se tanto na academia como no atletismo, especialmente em atletismo e natação. Ela decidiu inscrever-se na Universidade Estatal de Iowa e, como qualquer adolescente entusiasmada, de coração leve, ansiava por trabalhar na Terra dos Sonhos, a Disneylândia. Ela conseguiu o que queria e foi contratada para o verão como anfitriã. Em 8 de julho de 1974, apenas 9 dias após a abertura de uma nova atração, chamada America Sings, Deborah Gale Stone foi horrivelmente esmagada até a morte entre duas paredes do palco do Teatro Móvel, entre 22h30 e 22h40. Um espaço estreito entre uma parede fixa e uma parede mecânica móvel rotativa, que faz parte de uma das fases móveis, estava aberto e, por alguma razão desconhecida, a pobre Debbie Stone caiu, recuou ou tentou saltar de uma fase para outra quando a parede rotativa começou a mover-se, após o fim de um ato que normalmente dura entre 4 e 6 minutos.
Algumas pessoas ouviram seu último grito desesperado antes de ser esmagada até a morte. Apressaram-se a alertar o pessoal do parque, mas a maioria dos espectadores pensava que fazia parte do espetáculo. Quando o pessoal a alcançou, ela já tinha morrido devido a seus ferimentos. Poucos dias antes do incidente, a Disneyland abriu a grande atração America Sings, uma extravagância musical automatizada em homenagem à história musical da América. Esta nova atração foi tecnicamente uma atualização de uma atração existente, chamada Carrossel do Progresso. A atração tinha 6 palcos no centro do edifício, que rodavam sequencialmente para que o público pudesse desfrutar de cada uma das atuações. O espetáculo consistia em 4 grandes números musicais, como um medley de músicas da época, cantadas por animais animados. Durante o espetáculo, a apresentadora da Disney permaneceu no palco à esquerda para saudar o público no início e despedir-se no final. A diferença entre a velha atração Carrossel do Progresso e a nova America Sings era a direção em que as paredes do palco se moviam. Na velha atração, movia-se no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e afastavam-se um do outro, mas na versão melhorada, moviam-se no sentido dos ponteiros do relógio e em direção ao outro. Por volta das 22h30, quando a última atuação estava a terminar e os palcos estavam a mudar de posição no espaço de 45 segundos, um espectador no teatro contíguo ouviu um grito de dor. Quando ele e a equipe correram para o local, ficaram horrorizados ao ver Deb Stone esmagada entre as paredes dos 2 teatros. Ninguém sabe o que levou Deb a cair nas paredes. Seja qual for a razão, o fato é que Deb foi esmagada viva quando a parede rotativa bateu contra a parede móvel. Foi um incidente muito triste e horrível. Nesse mesmo dia, a Disneylândia fechou toda a atração durante 2 dias. Quanto à fase em que Deb morreu, esta permaneceu fechada durante 1 ano. Mais tarde, as etapas foram equipadas com sensores para avisar o operador se alguém se aproximasse demasiado das paredes, e foram introduzidas alterações adicionais através da fixação de paredes de ruptura, no caso de os sensores falharem. A atração acabou por ser encerrada em 1988, e o edifício tornou-se obsoleto até ser remodelado em 1998, chamada Innovations. Há uma lenda de que o espírito de Deb permaneceu no lugar durante muitos anos. Alguns hóspedes empregados da Disney afirmam ter visto seu espírito e ouvido uma voz a avisá-los para ter cuidado. Obrigado por assistir. Curta, compartilhe, se inscreva e clique no sininho para receber notificações cada vez que carregarmos um novo vídeo que o levará ao coração das cenas e mistérios de alguns dos mais aterradores incidentes, acidentes, catástrofes e acontecimentos paranormais de todo o mundo.